Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação sobre como crescer profissionalmente através da autonomia mental, o seu caminho para eliminar a autossabotagem e destravar os seus resultados. Hoje você vai entender como que profissionais e empresários estão subindo de cargo, expandindo seus negócios, escalando o seu faturamento, seu número de clientes e sendo reconhecidos como autoridades em seus nichos. E mais, conseguindo tudo isso sem perder liberdade, sem ter que trabalhar 100 horas por semana, sem perder saúde e talvez o mais importante aqui, que é sem abdicar do lazer ou do tempo com a família. Ou seja, você vai entender hoje aqui como que você vai ter menos estresse, mais resultado. Só que aqui eu farei uma promessa. Eu sei que você, como eu, como todo um profissional em ascensão, um empresário, o teu tempo é limitado, você valoriza muito o teu tempo. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui muito curta, direta ao ponto, uma ideia muito prática, sem enrolação. Simplesmente o que a gente precisa mesmo para entender aqui, para você conseguir se destacar profissionalmente, porque eu valorizo muito o meu tempo, o seu tempo e dos meus clientes. Então, aqui não vai ser diferente. E eu vou te mostrar como que alguns profissionais estão tendo resultados como esses. Um desse caso aqui, por exemplo, que a pessoa já está, depois do acompanhamento, se sentindo mais seguro, mais autoconfiante, depois de desenvolver a autonomia mental, no dia a dia, não tendo mais receio com o julgamento dos outros, já tendo uma autoconfiança muito mais estável, conseguindo também trazer um pouco mais de disciplina, ter mais rotina, colocando o seu planejamento em jogo, conseguindo ter constância para justamente não ficar na frustração e conseguir, de fato, tirar os objetivos do papel. Como também esse outro caso aqui, em que a pessoa conseguiu se desbloquear, realmente sentir que está conseguindo ser uma pessoa muito melhor após desenvolver um pouco mais a sua autonomia mental. Claro, sempre tendo pontos a melhorar, mas entendendo que caminhando através dessa jornada, ela consegue crescer profissionalmente, escalar os seus resultados e assim conseguir cada vez mais se sentir mais realizada consigo mesmo. Ou esse outro caso aqui também, em que a pessoa colocou que ela conseguiu destravar a própria mente, conseguir até dominar ela de uma certa forma, conseguindo estar muito mais consciente, muito mais presente, se reconectando justamente com aquela versão que ela tanto queria. Então, se você está aqui, eu sei que você gostaria de talvez se posicionar com mais firmeza e assertividade, talvez ter mais autoconfiança em momentos de desafio, ter mais foco, produtividade, conseguir lidar com estresse e ansiedade. Só que você também talvez perceba que isso tudo trava muito os seus resultados no final do mês. Você não conseguir ter esses pontos acaba fazendo com que os seus resultados sejam limitados por questões mentais. Talvez até você tenha alguns bons resultados, mas você sabe que eles estão muito abaixo do teu potencial. Então eu quero que você saia dessa apresentação aqui entendendo por que, que mesmo trabalhando, se esforçando tanto, por que, que os resultados não vêm? Por que, que até alguns colegas de profissão menos preparados que você, menos preparados tecnicamente, às vezes eles conseguem melhores resultados que você? Como também que grandes empresários, como o Thales Gomes, ou você gosta ou não dele, o grande Pablo Marçal, como que eles conseguem se manter focados, motivados, emocionalmente centrados, rodando operações gigantes com o potencial de gerar um burnout em quase qualquer pessoa? Como que eles conseguem isso? Porque quem que sou eu para te falar algo? Meu nome, tá? Prazer, meu nome é Matheus Domenech, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. Hoje eu atuo como psicólogo clínico e mentor de performance profissional. Eu já estudo há mais de 9 anos a mente e o comportamento humano, utilizando com os meus clientes o que há de mais recente dentro da psicologia e das neurociências para entregar justamente o melhor para eles. Então você sabe que você não está aqui, que eu não caí de paraquedas aqui estudando todos esses assuntos. Mas qual que é o meu objetivo principal? É através do desenvolvimento do que eu chamo de autonomia mental, ajudar profissionais e empresários a conseguirem melhorar seus resultados profissionais de maneira sustentável, sem destruir outras áreas da sua vida para isso. Então tá, Matheus, ok, eu consegui entender qual que é a ideia, me explica então o que que é essa autonomia mental. Então vamos lá. Quando você analisa alguns empresários, como eu coloquei antes ali, o próprio Paulo Marçal, Thales Gomes, e eu poderia citar aqui diversos e diversos outros, a gente percebe que muitas vezes eles têm modelos de gestão diferentes em suas empresas, às vezes modelos de marketing diferentes, eles estão até em mercados diferentes, mas todos eles. E se você analisar qualquer grande profissional que você admire e ele se mantém no mercado há muito tempo, você vai ver que ele tem um pontinho em comum. E esse ponto é o desenvolvimento da autonomia mental. E o que é essa autonomia mental? De maneira geral, é a tua capacidade de governar a tua mente e direcioná-la, ela, de maneira intencional, com intenção. Ela é basicamente a junção de inteligência emocional e autogestão. Eu vou te mostrar como que esses dois pontos combinados podem alavancar os seus resultados ou até serem justamente a causa de você não estar conseguindo chegar lá, de você estar nessa estagnação, nessa frustração. Porque o ponto é que se você quer ter resultados acima da média no seu nicho, você precisa ser o que eu chamo de uma fortaleza. Você precisa ser uma fortaleza. O que é ser uma fortaleza? Até, às vezes, eu chamo de uma fortaleza mental. Mas o que é isso? É você ser um homem livre e intencional, governante da sua própria mente. Na prática, é você ter clareza de visão, estar focado, organizado, disciplinado, autoconfiante, seguro, tranquilo, disposto e com energia, se comunicando e se posicionando com assertividade e firmeza. E se isso faz sentido para ti, vamos lá. Então, desenvolver a tua autonomia mental é o que vai fazer com que você construa essa fortaleza, com que você seja essa fortaleza e aí sim consiga alavancar o seu profissional. Afinal, não mentiram para você quando falaram que você precisa sim ser bom tecnicamente. Isso é muito necessário, mas isso não vai garantir com que você busque, com que você consiga, melhor dizendo, os resultados que você quer. Não se você é um homem que quer estar acima da média. Então, se você, não, Matheus, para mim a média tá bom, ok, talvez a parte técnica vá suprir, mas se você quer alguma coisa a mais, talvez só a parte técnica não vai fazer você chegar lá. Como talvez você já vem percebendo isso ao longo dos últimos meses, ou até, quem sabe, anos.
E quem fala isso não sou eu. Aqui eu tenho várias matérias, como por exemplo essa principal aqui no topo da página. Mais de 91% das pessoas são contratadas pelo perfil técnico e demitidas pelo comportamental. Ou seja, elas são muito boas tecnicamente, elas são contratadas por currículo, por serem, por ter isso, por ter o curso de Excel, por ter não sei o quê, por ter a graduação, o MBA, blá, 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 blá. Mas acabam sendo demitidas por não ter esse ponto socioemocional, essa gestão das emoções, essa parte comportamental, até as próprias soft skills. E aí elas acabam caindo. E 91%, gente, é 9 em cada 10 pessoas. Aqui embaixo, fechamento da empresa no Brasil crescendo muito. Os empresários estão tendo cada vez mais dificuldade em até lidar com funcionários. 87% das empresas registram afastamento por saúde mental em 2023, já passado muito tempo da pandemia. 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe, aí eu tô falando agora com os líderes, porque o ponto aqui é para empresários, profissionais, líderes, você que quer crescer profissionalmente. Então veja o quanto a falta de autonomia mental impacta diretamente em você conseguir ter ou não os resultados que você tanto busca. Só que quem me vê falando aqui, em todas as palestras que eu já dei, todos os trabalhos que eu já realizei, pode achar que tudo isso foi sempre fácil. Só que, bem na verdade, tudo isso é uma jornada que, para mim, sempre foi muito complicada. Eu venho de tudo isso porque eu fui aquela criança que chorava por tudo. Eu era aquela criança que eu não podia ser conflitada, que ela já caía em choro. A criança que, no fim das contas, muito na adolescência também, acabou sofrendo muito bullying, até situações de abuso, e tudo isso acabou gerando uma quebra da autoconfiança, uma quebra da autoestima, ansiedades, crises de ansiedade tremendas que faziam com que às vezes eu não conseguisse dormir, não me sentisse bem em me relacionar com as pessoas, me relacionar até com mulheres em alguns momentos da minha vida. Tinha muita insegurança dentro disso, porque vários acontecimentos ao longo da vida me quebraram e fizeram com que a minha autonomia mental sequer existisse. Porém, em meados de 2015 eu tive uma nova crise, em que aí eu entendi que, Matheus, ninguém vai vir te salvar. O mundo talvez não seja tão justo quanto você gostaria que fosse. Não é do nada, você não vai virar um herdeiro multimilionário, então ninguém vai vir te salvar. Você precisa ser um pouco teu próprio salvador. Apesar de em alguns momentos você ter muitas pessoas que te apoiaram e tudo mais, você precisa se dar essa ajuda. Porque é aí que eu consegui sair de qualquer ideia vitimista e assumir mais a autorresponsabilidade por como que eu gostaria que as coisas fossem, e aí entrar nessa jornada de desenvolver autonomia mental, desenvolvimento pessoal. E aí começar, ponto a ponto, ao longo de todos esses últimos anos, desenvolver esses pontos para estar aqui hoje, podendo também ajudar outras pessoas. Ou seja, foi a partir dali que um rapaz tímido, que não conseguia falar com duas pessoas em um grupinho, que não conseguia se expressar, que era extremamente inseguro, está podendo hoje dar palestras para 100, 200 pessoas, conseguindo se posicionar com clareza, conseguindo explanar as coisas sem ter toda aquela ansiedade que antes o dominava. Ou seja, tudo isso foi construído pela autonomia mental. Ou seja, gente, eu não sou marqueteiro, eu não sou vendedor curso bossa, tá? O vendedor curso mentoria bossa. Tudo isso que eu vou te mostrar, que eu já estou te mostrando aqui, é o que eu vivi e que eu vivo todo dia. E essa, por exemplo, até é uma foto de um pouquinho já antiga, se a gente for considerar, junto com um dos meus mentores, em que a partir dessa autonomia mental, eu consegui também aplicar ela no meu trabalho, aplico ela no meu trabalho, minha vida ela é feita disso, logo a gente acaba conseguindo resultados como esse também. Só que eu sei que isso, gente, não é para todo mundo. Tudo isso é uma coisa que é para poucas pessoas. E é por isso até que existem dois tipos de pessoas. O grupo 1, aquelas que entendem que apesar de fatores externos influenciarem seus resultados, a estupenda maior parte da influência vem delas. Ou seja, elas são autorresponsáveis e intencionais. A partir ali de 2015, eu comecei a adentrar no grupo 1. Porém, muito tempo eu estava no grupo 2, que é aquelas que acreditam, ou talvez às vezes nem acreditam, mas vivem dessa forma, de que a vida ela está majoritariamente na mão de coisas que ela não controla. Ah, é o universo, é o governo, é os signos, os colegas de trabalho, o mercado e assim por diante. Ou seja, ela vive no piloto automático, meio naquela ideia de deixar a vida levar. Não. Ah, as coisas estão difíceis mesmo, uma postura extremamente vitimista. E a pergunta que eu faço antes de continuar a explicar sobre o que é, de fato, então, inteligência emocional e autogestão dentro da autonomia mental é: em qual dos dois grupos você acha que você está vivendo? Só que talvez mais importante ainda, em qual dos dois grupos você quer estar? Porque essa pergunta importa ainda mais. Grupo 1, dos homens que são autorresponsáveis, assumem as rédeas da própria vida, se tornando homens autoconfiantes, centrados e intencionais e que são uma fortaleza. Ou o grupo 2, dos homens vitimistas, fracos e irresponsáveis, que entregam ao acaso o poder de decidir como que suas vidas serão. E aí, como é que vai ser? Então, se você prefere, tá no grupo 1, continue aqui no vídeo, vamos lá. Agora, então o que é inteligência emocional? Se a gente olhar, o Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, ele até é autor, ele é PhD, autor do livro que está aqui nessa foto, um livro fantástico. Ele traz 5 pilares da inteligência emocional: autoconsciência, gestão das emoções, automotivação, empatia e relações interpessoais. Só que eu prometi para você que esse vai ser um vídeo prático e sem enrolação, então eu não vou me aprofundar nesses pontos. Mas eu vou te colocar o que a falta de inteligência emocional acaba gerando para ti. O que isso traz de maneira prática no teu dia a dia? Ela faz com que você tenha dificuldade de manter foco por causa de preocupações, estresse e ansiedade. Quando você tem que resolver um problema, parece que você não consegue parar para pensar com clareza. É como se a tua cabeça estivesse muito cheia na hora de se posicionar, seja na frente de um cliente, na frente de um superior ou até algum outro colega de profissão. Veja, às vezes, muitos advogados também caindo nessa, às vezes, uma dificuldade de fazer esse posicionamento. Você vai ter insegurança, vai ter medo, vai ter necessidade de agradar. Você não consegue falar e ser firme e seguro, confiante da maneira que você sabe que você precisaria ser. E a falta de inteligência emocional também faz com que você, na hora de ser mais agressivo nos seus projetos, de bater no peito, seja na captação de clientes, seja dentro da tua empresa e pegar novos projetos, a tua postura acaba sendo fraca. Não puxa a responsabilidade para si, pois falta essa autoconfiança. Ou seja, você fica inseguro, você está inseguro.
Ela também faz com que você não consiga se desligar do trabalho no momento do lazer. Você tem dificuldade para dormir, aí você acorda cansado, parece que você nunca sai do teu trabalho, parece que você nunca desliga de fato. A falta de inteligência emocional também faz com que você acabe se comparando muito. Porque se você também não tem uma autoconfiança muito sólida, você vai se comparar com os outros para buscar referência. Você não tem referência interna, busca referência externa. E aí que rola a comparação. E aí cada vez você fica mais inseguro, o teu posicionamento vai ser cada vez pior. E aí tu entra numa bola de neve que tu nunca sai mais. E com toda certeza não sai daí nenhuma performance boa, não sai daí nenhum resultado positivo. Então você acaba se sentindo muito menos que os outros. Você também faz com que você não tenha constância nos seus projetos, seja pessoais, esporte, academia, seja até no trabalho, porque você não consegue se manter motivado. Lembra que um dos pilares, o terceiro, era da automotivação? Você não consegue se manter motivado, por mais que seja ali 1, 2 semanas, depois as coisas já caem. Então você não consegue ter essa constância. Faz com que você também tenha ansiedade na hora de lidar com cobranças, prazos. Você acaba sendo impulsivo em diversas situações. Vícios, comida, celular, ou até impulsivo nas relações. Falando coisas sem pensar e se arrependendo depois. Tomando decisões emocionais. E nessa impulsividade, às vezes tu acaba ou magoando as pessoas que você mais ama, as pessoas dentro de casa, as pessoas que não têm, talvez, muito a ver com a tua falta de inteligência emocional, ou às vezes se queimando feio no trabalho, nas tuas relações com colegas, deixando ou o teu clima organizacional muito pesado, ou até mesmo as tuas relações com clientes e assim por diante. Ou seja, a falta de inteligência emocional faz com que você apanhe para a ansiedade, para o estresse, para as inseguranças e demais descontroles emocionais, minando assim qualquer chance de um crescimento profissional específico, matando o teu potencial real. E aqui, desenvolver a tua inteligência emocional pode te levar como casos como esse, como a ideia aqui da crise até uma calmaria, em que a pessoa se sentia tendo crises emocionais e a partir do desenvolvimento da própria autonomia mental, ela consegue chegar numa calmaria, em se centrar novamente e se sentir que está saindo dessa toda essa tempestade e aí sim, voltando a ser quem ela de fato é. A ideia de chegar, sair da evitação e ao enfrentamento de objetivos. Você enfrentar as situações que antes você se esquivava e que muitas vezes estão nessas situações que está o teu desenvolvimento profissional. É nessas situações que você evita, que é sair um pouco da zona de conforto, mas que às vezes você não consegue enfrentar porque você não está conseguindo lidar com a ansiedade. Às vezes são essas situações que vão te proporcionar um crescimento profissional e aí você fica nessa evitação. Então, quando você desenvolve a tua autonomia mental, você consegue desenvolver também essa postura de enfrentamento que muitas vezes é o que você precisa para crescer. Você sai da estagnação e da desorientação e você vai para um crescimento exponencial e para uma visão clara. Você sai de uma ideia de estar perdido, de não saber para onde você vai, ou às vezes de estar travado por coisas que você nem tem consciência, por travas mentais, travas emocionais, questões que estão muito mal resolvidas dentro de você, inseguranças. E que você simplesmente parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda. Então, quando você desenvolve a tua autonomia mental, você também consegue puxar essa ideia. Você consegue também sair do vício e da depressão e ir para a autoconfiança, para a construção da sua fortaleza. Agora, eu falei para você da inteligência emocional. Agora vamos entender então como que a autogestão, que é a chave para produtividade e para auto performance, pode te auxiliar. Quando eu falo de autogestão, eu estou falando de gestão de foco, gestão de energia, gestão de tempo, gestão de metas e objetivos, gestão da tua produtividade, gestão dos seus projetos, ou seja, uma gestão da tua execução e performance como um todo. É isso que é autogestão. E quando você consegue combinar todas essas coisas com também a tua inteligência emocional, é aí que você constrói essa autonomia mental e consegue alavancar o teu profissional. Porque a sua mente é ela que determina seus resultados. Quando você consegue calibrar ela, as coisas ficam muito mais fluidas. Agora, o que a falta de autogestão vai levar? Porque talvez você se identifique com alguns questionamentos, com algumas questões que eu estou trazendo aqui. Então, o que a falta de autogestão faz que você tenha? Faz com que você tenha uma baixa produtividade, você não consegue focar, você se distrai com qualquer coisa. Faz com que você tenha uma procrastinação alta. Então você acaba ficando frustrado porque você não consegue realizar aquilo que você mesmo disse que você ia fazer. Não é que o outro falou, não, é que você mesmo falou que você ia fazer e você não está fazendo porque você está com uma procrastinação muito alta, que muitas vezes vem até justamente da ansiedade. É por isso que esses dois elementos combinados, a inteligência emocional com a autogestão, são as responsáveis pela geração dos resultados. A falta de autogestão também vai te levar também a uma desmotivação. Às vezes você está até perdido, você não sabe qual que é o próximo passo que você precisa dar. É por isso que aquela parte de gestão, de projetos, de metas, objetivos, de visão, ela é tão clara. É claro que a gente só consegue construir isso com um autoconhecimento muito forte também. É por isso que tem várias questões, e quando a gente desenvolve a autonomia mental, a gente acaba conseguindo aprofundar. A falta de autogestão também vai te levar a ficar cansado, a ficar sem disposição, sem energia para o teu dia a dia. Vai ficar uma rotina totalmente fraca, que não te leva para onde quer. É como eu falei, você fica no piloto automático. É uma rotina que não te leva para onde você quer. Pelo contrário, te afasta dos teus objetivos. A tua rotina é construída para te afastar daquilo que você quer. Aí depois você se frustra e você entra numa crise. Porque você já não tem nem mais energia para sustentar isso que não é o que você de fato quer. É por isso que o homem, que ele é uma fortaleza, ele é não só livre, mas ele é intencional. Logo, se você não tiver autogestão, você também vai perder para vícios. Sejam aqueles mais danosos, como álcool, pornografia, outras drogas, ou até mesmo os mais comuns, vamos colocar assim, que às vezes indo para comida, para açúcar, para o celular, para jogos de maneira geral. Ok, Matheus, eu entendi. Agora, então, o que a autonomia mental pode fazer para mim e que para eu conseguir mais resultados eu preciso, então, ser essa fortaleza mental até. Ok, Matheus, eu consegui entender isso. Então, se você conseguir entender isso, você está me dizendo que você quer ter mais inteligência emocional e talvez, então, ter mais autoconfiança, ter um posicionamento claro e assertivo, ser mais constante em seus projetos, ser emocionalmente centrado, ter mais agressividade, não violência, mas agressividade nos teus projetos, ter mais racionalidade e autocontrole em momentos de desafio. Você quer também ter menos ansiedade, menos estresse, menos impulsividade, menos crises de maneira geral,
se comparar menos e ter menos necessidade de agradar. Você está falando também, então, que você quer ter autogestão para ter mais foco, produtividade, performance, energia, disposição, clareza na sua visão, constância nos seus objetivos e projetos, para aí também ter menos procrastinação, menos desmotivação, não cair nos vícios, eliminar os hábitos ruins e eliminar, sobretudo, a autossabotagem. Então, você está me dizendo, basicamente, se você deseja desenvolver essas duas coisas, inteligência emocional e autogestão, você deseja desenvolver a sua autonomia mental, se tornar essa fortaleza, para então finalmente parar de se sentir travado profissionalmente e utilizar, então, de todo o seu potencial para crescer e se destacar dentro da sua área. Ok, Matheus, mas como que eu faço isso? Como é que eu faço para desenvolver essa autonomia mental, me tornar essa fortaleza, desenvolver inteligência emocional? Como é que eu faço isso? E é justamente pensando nisso que eu estou liberando alguns horários em minha agenda particular para que você tenha a oportunidade de realizar uma avaliação comigo, tá? Uma avaliação comigo, para eu listar para ti o que é que está travando os teus resultados, quais pontos que estão fazendo com que você não tenha essa autonomia mental. E antes que você pense que essa é mais uma call e que eu não vou te ajudar em nada, se mesmo tentar te empurrar uma oferta meia boca, por favor, né, gente? Até coloquei aquele slide antes, justamente por isso. Eu sou psicólogo, eu não sou marqueteiro, eu não sou vendedor de curso, mentoria bosta. Então, o que você vai receber é literalmente clareza de quais são os sabotadores dos resultados e quais pontos você tem que focar para destravar de fato. E aí, claro, você pode sair dessa call e fazer tudo sozinho, ou se nós percebemos que não faz sentido nós andarmos juntos, aí sim eu te ofereço a oportunidade de algum acompanhamento. Essa avaliação ela é gratuita e ela tem uma duração média de mais ou menos 30 minutos. Então, se você quer uma dessas vagas para essa análise do seu caso individual, preencha o formulário aqui embaixo e agende o seu horário. Então, se você quer isso, clica aqui embaixo, clica aqui, preenche já agora o formulário e já agenda o seu horário. Um grande abraço e lembre-se, a sua mente determina os seus resultados.